Sim. São 11 horas e 51 minutos, não fui convidado para a festa, evidentemente, mas externo aqui o meu abraço, o meu reconhecimento pelo aniversário do prefeito Reni Pereira. O prefeito Reni Pereira, ontem estava de aniversário, saúde, vida longa aqui de todos os componentes do Contraponto. Eu disse que a felicidade dele é a nossa. A felicidade dele é a nossa, claro, evidentemente. Doutora Patrícia Foster, bom dia, doutora Patrícia. Obrigado por estar aqui na Rádio Cultura mais uma vez. Bom dia, doutor Nelson. O PR vai bem ou não? Porque a Patrícia é secretária do Partido da República, que tem o deputado Jacobo, iguaçuense, entendeu? Tem gente que gosta de esticar a língua dizendo que ele não é, porque ele tem domicílio eleitoral aqui. E há quantas anos o PR, Patrícia? Olha, doutor Nelson, o senhor me desculpa, mas com tanta correria dessa comissão aí, o PR tem ficado, infelizmente, em segundo plano. Mas, até abril, a gente regulariza tudo. Tem que vir com uma nominata de vereadores para, pelo menos, fazer um vereador, né? O PR, com certeza. Né? 11h52, 31,9 temperatura em Foz do Iguaçu. Presidente do Comus, Adilio Zanello aqui conosco também. Bom dia, presidente. Obrigado mais uma vez. Doutor Nelson, amigos da mesa e ouvintes da cultura. Eu sempre até brinco aqui Brinco e também com um cunho de seriedade aqui também na coisa, é o seguinte, o Sadi, se há governo, eu sou contra, né? Você vem com uma proposta, o Sadi já diz, olha, eu sou meio contrário a isso, mas é bom que tenha sempre as pessoas esclarecidas, que enxergue, que contrarie, porque senão a coisa vai passando de rodão e a gente não vai vendo as coisas. Sabe que não, doutor Nelson? Posso fazer um elogio aqui nesse programa hoje? À vontade. A presença da Patrícia, é o nosso prefeito municipal. Eu quero dar os parabéns ao prefeito Reni, não pelo seu aniversário que foi ontem, mas por ele ter implantado a PPP em Foz do Iguaçu, no centro de convenções, no marco das 3 fronteiras. Então eu quero parabenizar o prefeito por essa iniciativa, mas na saúde não. Na saúde nós somos contrários, a gente pode debater um pouquinho. Sim. Patrícia... O senhor vê que eu não sou contra tudo, sou favorável também a muitas coisas. Nós vamos entrar no mérito dessa PPP. Patrícia, me permita chamá-la assim, você faz parte da Comissão de Intervenção do Hospital. E ontem nós ficamos aqui e comentamos e repercutiu muito na cidade a informação que você nos prestou o repórter José Caleb, dizendo o seguinte, olha, nós temos um entendimento nesse momento que o hospital municipal tem um custo de aproximadamente 5 milhões de reais mês. Confere isso? É mais. 7. É quase 7 milhões. Não. Tá. Então, deveria ter, isso, é possível. Gasta-se em torno de 7 e alguma coisa, e poderia fazer a mesma coisa com 5 milhões e tanto. É isso? Isso. Bom, isto vale dizer que nós não tivemos modificação de plano econômico e tal. Quer dizer, esse dinheiro também poderia tocar há 36 meses atrás o hospital. Porque a demanda é a mesma. Isso. A ideia da comissão, então, foi de estudar os custos do hospital, propor algumas adaptações, tá? E mudanças, inclusive, no que hoje é prioridade no hospital, para que a gente consiga gastar menos e fazer melhor também. Isso é uma proposta da comissão. Então, houve essa publicação da resolução que o senhor está comentando. Nós vamos passar a aplicar a partir da semana que vem, conversando com os fornecedores, porque isso também causou um pouco de alvoroço entre eles. Ninguém está cortando os contratos, nós vamos adaptar os contratos, até para que a gente possa ter uma saúde econômica do hospital. Não adianta a gente matar o hospital
e depois não vai ter serviço, nem o trabalho, nem o atendimento à população. Então, essa é a proposta da comissão. Nós já verificamos que é possível que se gaste aquilo e continue prestando o serviço e atendimento à população de uma forma mais econômica e sustentável. Onde vai, assim, onde é que está o ralo da coisa, mais ou menos? Me diga 1, 2 itens. Na realidade, doutor Nelson, a comissão ela verificou que existe uma prioridade hoje da atividade meio e em relação à atividade fim. Então, hoje, a gente gasta mais na atividade meio, em recepção, limpeza, e não na atividade fim mesmo, que seria os médicos, os enfermeiros. Então, assim, mudando essa visão da gestão e adaptando, a gente consegue atender melhor, como a gente está falando, a parte assistencial, e economizar financeiramente, adaptando os contratos. Mas deixa eu fazer para ti uma pergunta, como diz os antigos. Mas nós não vamos, para economizar no leite, nós não vamos acabar matando a vaca, por exemplo? O que vale dizer? Também, esses serviços que você fala de atividade meio, eles também têm que ter uma excelente qualidade, né? Porque, vamos economizar no telefone, vamos economizar na limpeza, vamos economizar na comida, vamos economizar no produto de higiene, vamos economizar, mas uma higiene impecável tem que ter um hospital, pessoas com boa qualidade de atendimento, tem que estar lá, enfim, eu acho que você compreende a minha pergunta. Não, na realidade, assim, por exemplo, só um estudo que a gente fez, assim, no momento em que a comissão ela entrou no hospital, existia já uma predisposição a terceirizar o serviço de recepção, limpeza, né? Isso já estava programado anteriormente pela fundação. Então, nós passamos a analisar, verificar custos. Então, o custo para a gente manter as pessoas que já trabalhavam na fundação, pagando todos os direitos, comprando material, era muito menor do que se a gente fizesse as contratações programadas. Só com isso, você já verificava uma diferença lá de X mil por mês. Então, assim, são a forma como vai ser feita a contratação e a gestão, mas o serviço em si vai estar funcionando da mesma forma. Então, é tudo uma questão de gerenciamento. Patrícia, correu aqui, não sei se e eu vou perguntar para você, chegou a nosso conhecimento que tem carro alugado de terceiros a valores de R$ 8.000 mês. E eu cada um desses inclui aquele de Eu
quando você... Uma cidade muito feia, muito descuidada, por ausência. Isso vai para a saúde, sempre esteve. Então você pega, vamos pegar o item, o tópico que está abordando o Hospital Municipal. Vai completar 10 anos agora. Desde o início, em que o ex-prefeito Paulo começou a construção, a inauguração dele, meia boca, depois boca inteira, e agora com os leitos atuais. Então, vamos botar 10 anos. Em 10 anos, a administração municipal do município de Foz do Iguaçu, independente do prefeito Paulo Reni, mudou 9 vezes do formato de gestão da unidade. Agora tem a comissão. Aliás, eu quero dizer que eu respeito os membros da comissão, mas nem precisaria uma comissão, porque há 2 anos atrás, quando houve a primeira intervenção branca, que você se referia há pouco, para tirar um pouco do poder que tinha o pessoal que veio de fora aqui, que chama de República de Pato Branco, naquela época, já está em ata lá, a gente deu uma mão à administração municipal no Conselho Curador do Hospital, da Fundação, e lá está escrito que o hospital poderia ser tocado com 2,5 milhões a menos, sem entrar no mérito desses contratos que foram abordados, inclusive do veículo. Então, o que nos parece, no município de Foz, e esse é muito sério, isso tem tomado, inclusive, o nosso tempo no Conselho, e muitas pessoas não entendem, é começar uma discussão um pouco mais ampla. Por quê? Se nós não partirmos para uma mudança do modelo dessa assistência que está falida no posto de saúde, está falida no hospital municipal e vai continuar com sérias dificuldades se a PPP for implantada. Por quê? Porque o problema está no foco da gestão da coisa. As pessoas fazem um contrato na saúde achando que é para ganhar dinheiro. Então, será que nós somos tão incompetentes que em 10 anos um hospital municipal passou por 9 formas de administrá-lo? E todas elas com carência. Agora, a última, a comissão descobre que tem uma série de negócios, no mínimo duvidosos, do ponto de vista do custo, da concorrência, da forma de contratar o serviço, que você ou eu, qualquer um de nós, jamais faríamos se o dinheiro fosse nosso, nas nossas famílias ou empresa. Então, nos parece que falta um pouco de seriedade, e eu vou mais longe. O Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, que hoje pertence ao município, ele é público municipal, tem que ser revisto os serviços que ele oferta. Se vai implantar um novo serviço, quem é que vai pagar? É a União, o Estado? O recurso vem da onde? Não é por pressão, digamos, da própria população, ou de um líder, de um vereador, que você implanta um serviço, sem que tenha custeio. Custeio no SUS é polêmico desde a sua criação, desde 91. Só que a gente não vê isso em algumas cidades. Nós estamos vendo agora o caos do Rio de Janeiro. O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? Semelhante aqui, má gestão. Eu não quero aqui criticar ninguém, não sou juiz para fazer juízo de valor, mas é má gestão. Se agora a comissão descobriu, que pode economizar 1,5 milhão, eu pergunto, os diretores da fundação que estavam lá, o Geraldo e o pessoal, mais de 1 ano e meio, não tinha percebido isso? Por que não houve as mudanças? Por que na hora, por exemplo, de prestar conta do item específico da fundação, do orçamento de cada ano, o conselho fiscal daquela fundação, que é baseado em lei, não anotou isso e não disse não? É simples entender por que não fez. Porque, na verdade, o conselho teve 2 reuniões, tem 2 atas. 12 horas e 5 minutos, Sadi, se você me permite, eu ouço muito esse negócio de gestão. Eu ouço muito essa palavra. Agora tem uma outra que está em moda aí, que é transparência. Transparência, parece o limão da saúde. Mas eu estou com dor na garganta. Olha, faz um gargarejo com limão. Aí vamos fazer uma salada. Limão. Entendeu? Então agora é a transparência. Então tudo é com transparência que se resolve. Eu entendo, eu venho de longe, que o pilantra, a pilantragem, indevidamente, uma mamar na teta, existe em todos os setores da administração pública. E a saúde não fica imune a isso. Mas vem cá, o Rio de Janeiro inteiro, daquele jeito, é só falta de gestão? Ué, é só verificar agora, quando o município assumiu 2 hospitais que estavam na mão do Estado, descobriu, como está descobrindo aqui a comissão, uma série de contratos irregulares. É má gestão. A palavra gestão, você sabe, é a questão da administração da coisa. É que, na verdade, outra coisa, transparência é obrigação do agente público. Porque aí... Transparência é obrigação do agente público. Aí, Sadi, se você me permite, eu trago, sim, para a moda nova essa questão. Porque aí não dá para engolir. Viu, Patrício? O que não dá para engolir é o seguinte.
Há 2 anos, contaram para a Rádio Cultura, para a RPC, para a Gazeta, para não sei quem, para todo mundo em São Raimundo, Foz do Iguaçu inteira, e quando não, o Brasil praticamente ficou sabendo, é o seguinte: 7 itens de fornecimento para a fundação. Uma tinha o número de uma casa, inclusive 171, que é estelionato lá no Código Penal, que foram lá, fizeram concorrência, ganharam o direito. Foram descobrir um endereço na JK, salvo o melhor juízo, lá uma salinha de 20, 30 metros quadrados, sequer uma cadeira, sequer um funcionário, abrigando o CNPJ de 7 empresas, que os antigos diziam que era contra mentiroso. Abrigando. Quem são essas pessoas? Não, porque não sei, o que essas pessoas fornecem para o hospital? 700, 800 mil por mês. Bom, então o que você pensa aqui primeiro? Forneciam. O negócio deles agora é com o delegado. Daqui para frente é delegado, é Ministério Público, é GAECO, já não é com o secretário de saúde, com o médico, que esse sujeito vai, pelo menos você imagina isso. Bom, passado um tempo, veio essa intervenção branca a qual faz referência o Sadi, em que você tinha gente do município, do Estado e da União. Também concluíram, olha, tem gaita saindo aqui pelo ralo, realmente o dinheiro é curto, mas tem que melhorar um pouco. O que é que não vai, Patrícia? Dá para engolir aí? Olha, é difícil a gente entender esse resumo que o senhor está falando, esse relatório todo, a gente também teve acesso a ele. Porque, olha, eu não sirvo, viu? Posso ajudar na resposta dela? Só um segundinho. Repete, a situação dela até não dá para responder. Eu sei. Sempre que você tiver o agente político são candidatos a vereadores, cabo eleitoral de vereador, candidato a prefeito e os cambal, se intrometendo na questão técnica da gestão do SUS, eu falo SUS que é mais amplo, vai ter problema. Olha, vai ter problema. É uma área muito técnica que requer um conhecimento muito específico e muita seriedade na ação. E, lamentavelmente, Foz do Iguaçu vive, eu quero ser bem objetivo, desde o governo Sames, desde o prefeito Sames, uma ingerência muito grande de vereadores, cabo eleitoral e companhia na área da gestão da saúde. Nós continuamos em Foz, por exemplo, com cota para vereador ter prioridade para atender os seus eleitores. Isso fere o princípio do SUS. E quem permite isso? A gestão. É o secretário, são os diretores quem fiscaliza. Ou o vereador é um ser sobrenatural que tem prioridade sobre os outros? O Sadi, se você me permite, é o seguinte, eu acho que a gente tem que falar alguma coisa. E agora você vai entender porque que a Câmara aprovou a PPP por 9 votos favoráveis. Essa é a verdade. Então a questão é política, Tonelson. Política. O que eu chamo a atenção é o seguinte, é que tem coisas o seguinte, vamos imaginar, o Nelson vai ser o gestor do hospital, tem um cargo. Olha, está pleiteando o cargo o Sadi e a Patrícia. Eu posso ter simpatia por um por outro, um vereador até dizer, coloca o Sadi lá, o Sadi... Mas olha o perfil técnico. Mas eu olho o perfil técnico, vou dizer, lamento não poder colocar a fulano ou a fulana e tal. Agora, se chegarem para mim e disser o seguinte, tu tem que fazer um contrato para pagar 5, 8 conto por um automóvel que sequer vai ser utilizado. O que é isso, gente? Tô fora, não tem parâmetro para isso, Eu entendo que no mundo político existem as negociações, as conversações, vamos abrigar parceiro aqui, vamos abrigar ali, aqui na Rússia, na Alemanha, no Gabão, no Chile, onde você quiser, a gente sabe disso. Até aí nada de novidade, nada. Agora, Enes, para roubar no melhorar infantil, do melhorar infantil? O que é isso? Entra na conversa, por favor. Patrícia, depois de ouvir essa, a questão saúde, eu acho que um dos maiores espaços do contraponto foi exatamente ocupado pela saúde. E de uma forma até geral, porque as denúncias, reclamações, trazidas pelos ouvintes do contraponto, demonstram de uma forma direta e sofrida, que eu digo o senhor Assis, pelos ouvintes da Rádio Cultura. Fala-se muito de que quando o Paulo Macedônio implantou o sistema
digamos, de terceirização, trazendo aquela organização para administrar, ele tinha acertado em duas coisas, na qualidade, na eficiência do serviço e no preço. Mas depois, soube-se que, por exemplo, havia outras coisas terceirizadas, como a questão de laboratórios, né, que não estava no contexto disso, e que isso aí custava muito dinheiro por fora. Nós ouvimos do diretor de Itaipu, o Samek, dizer que as parcerias dão certo. Ele citou duas parcerias, a parceria do Parque Nacional e a parceria de Itaipulândia com a sua praia artificial. Mas são parcerias quase que exclusivamente comerciais. Não são parcerias de prestação de serviço, e muito menos num sistema melindroso como é a saúde. A senhora acredita que pode haver uma forma de combinar essas duas coisas? O serviço, a coisa pública e a empresa privada? Pode ser que aconteça alguma coisa nisso aí e que dê resultado positivo e que não haja um carro alugado por 8 mil cruzeiros sem um motorista. Olha, seu Enes, eu vou falar para o senhor assim, essas parcerias que o senhor estava citando, que o Samek falou, ele até não são parcerias público-privada nesse contexto que nós estamos discutindo, que é na 11.079, que é uma lei determinada. Mas são formas de parceria público-privada também. Mesmo a da 11.079, nós temos dois tipos, a administrativa, né, que seria o que nós estamos propondo, tá, que é essa de prestação de serviço, de gerenciamento de serviço, que na saúde sim é utilizada, tá? Não só, a gente estava discutindo quais eram os municípios, Belo Horizonte tem, São Paulo tem, Manaus tem, a Bahia tem, né, na área da saúde sim. Existem contratos já funcionando na área da saúde, na atividade meio, inclusive, né? Nós já tivemos discussões dentro do próprio Comus de que o Hospital do Subúrbio foi construído com o dinheiro do parceiro privado, mas isso não é realidade. Ele foi construído com o dinheiro do Estado, não havia forma de gerir aquele hospital. Foi realizada uma parceria público-privada e hoje o Hospital do Subúrbio ele é 100% administrado pelo parceiro privado. Se você for ver, ele recebe prêmios internacionais de qualidade. Tá? Existe hoje uma coisa fantástica, se você entrar lá no Hospital do Subúrbio, você baixa um aplicativo no celular e você consegue acompanhar como está o atendimento dentro do hospital. Se você chegar lá no protocolo de risco lá como azul, você vai ficar 3 horas aguardando, tem tantos pacientes na sua frente. Quer dizer, isso funciona. E isso está funcionando hoje. Tá? Aí a gente pode discutir todos os hospitais e todos os PPPs de saúde são exatamente assim? Não. Existem várias formas. Então, o Comus realmente até já falou várias vezes com a gente, a construção é uma coisa, a parte não assistencial é uma coisa. Então, a atividade que não seja que não seja fim, que seja meio até aceitável. Isso é uma outra opção. É uma opção que é utilizada em Belo Horizonte. Lá eles construíram todos os postos de saúde, gerenciam todos os postos de saúde em todas as atividades de apoio. Só que o médico e o enfermeiro, ele é do parceiro público. Só que isso são opções. Então, assim, funciona? Funciona. Tem problemas? Já vimos, nós não podemos mentir. Existe vários processos de parceria público-privada que foram parados no Tribunal de Contas por alguma ilegalidade durante o processo. E não o processo em si, que não pode ser realizado. Tá? Então, essa é a nossa ideia. Então, a gente discute aqui que saúde precisa funcionar, que a básica precisa funcionar, a gente entende isso também. Só que a gente tem que ter coragem de dar um passo para começar a corrigir, porque se a gente não der o passo, a gente nunca puder dar o passo, ficar sempre discutindo que as coisas não funcionam, a gente acredita que vai passar mais 10 anos e nós vamos estar sentados aqui na mesa dizendo, está errado, não funciona,
Tá? Então, essa é a ideia. O município hoje ele lançou um edital de parceria público-privada para consulta pública, que é uma fase em que está aberta para discussões, que realmente agora é a fase de discussão. Tá? Então, até então, a gente estava programando. A partir da consulta pública, nós vamos receber sugestões, nós vamos discutir um edital, nós vamos ver se realmente funciona daquele jeito ou não. Então, por isso que antes até é difícil a gente vir até aqui discutir algo que não era concreto. Que ainda não é concreto. Sadi, você disse o seguinte, eu até entendo e parabenizo o prefeito por 2 parcerias pública-privada feitas no marco das Américas, Parque... Centro de Convenções. Centro de Convenções. O Centro de Convenções não está... Não deu certo. Né? Não deu certo. Um investidor paulista está na cidade hoje, interessado. Mas a iniciativa foi nessa direção. E por que não pode haver na saúde? Não é que não pode. Não é que não pode. Tanto é que pode, que o prefeito está lutando por o projeto há 1 ano e meio e a Câmara aprova em dezembro. O que a gente deve clarear é o seguinte: primeira coisa para o ouvinte que nos escuta, o hospital em Foz do Iguaçu vai continuar aberto, independente do modelo do secretário e do prefeito, porque senão os gestores vão presos. Nós não podemos fechar o atendimento. O que a gente pode discutir é a qualidade do atendimento. Ela colocou, inclusive, uma qualidade no hospital lá da Bahia. Eu pergunto, e o setor público não pode ter essa qualidade? Pode. Existem dezenas de cidades do Brasil que têm. Nós somos contra pela forma pela qual é encaminhado esse processo. A primeira, não há uma ampla discussão. Agora, em 30 dias, você acha que se 30 entidades do Comus, que entendem um pouquinho do riscado, foram contra, vai ser o cidadão comum que vai propor, digamos, ao prefeito algo novo nesse projeto? Não. Veja bem, ela se referiu a 3 ou 4 cidades, tudo bem, e há uma discussão até na questão da própria colocação da PPP na capital mineira, né? E lá houve uma discussão com o Conselho de 2 anos e meio antes da implantação da rede básica. E tem problemas hoje na Justiça também lá. E pegar só um exemplo de um hospital lá da Bahia, para dar como exemplo, não vale, porque o Brasil tem mais de 5.600 municípios. E nós temos hoje, nessa modalidade que se propõe a Prefeitura de Foz, menos de meia dúzia de municípios tratando disso. E por que a gente é contra, Tonelson? Bem simples, porque não melhora o serviço, na prática não reduz custo e o mais preocupante para nós, não há abertura de controle social. Tá, deixa eu conversar com a doutora Letícia e eu já vou dizer para você o seguinte, eu gostaria que você indicasse qual foi o município que teve gente competente para tocar a saúde. Eu não conheço, eu tenho 59 anos de idade. Você acabou de dizer que 9 vezes trocaram o modelo. Por quê? Porque você tem uma hierarquia, porque você tem um modelo de como empregar, você tem um modelo de como determinar, você tem, sabe, nós temos que, para funcionar, se você for perguntar o grau de satisfação do que é de serviço público, você vai ver a nota que nós vamos dar. O serviço público é uma porcaria em termos de atendimento daquilo que deveria atender. Mas e por quê? Pergunte aos prefeitos, se não tem aqueles CCCs, não sei das quantas, lá que o cargo de comissão, você não tem um serviço de qualidade. E não tem serviço de qualidade de saúde aqui e em lugar nenhum nesse Brasil. Eu posso dar 3 exemplos. Toledo e Francisco Beltrão em Medianeira. O prefeito lá rodou com 89% de desaprovação na saúde. 12, 20. Eu conheço lá, conheço lá. Doutora Letícia, bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia, doutor Nelson. Prazer sempre estar presente no Contraponto, na cultura. Opa, muito obrigado pela consideração. Diga lá, doutora Letícia, Ministério Público já pediu alguma coisa sobre esse processo de PPP ou não? É isso? Nós não recebemos ainda, né? Embora eu tenha tido, através da imprensa, notícia da instauração de uma investigação pelo Ministério Público Estadual, não fomos oficiados ainda, né? Mas, como eu sempre venho destacando,
O nosso maior fundamento é a decisão do Supremo Tribunal Federal, que já existe, e essa decisão ela é bastante complexa no envolvimento de várias matérias, mas justamente todos os pontos destacados pelo COMUS, principalmente no que se refere ao descumprimento de dispositivos constitucionais, foram analisados nessa ação direta de inconstitucionalidade, já proposta, já julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso é uma realidade do nosso país, do nosso Estado Democrático de Direito. Não existe ilegalidade nas PPPs que tenham por objeto o serviço público de saúde, né? Agora, o que mais me chama atenção na fala do nosso presidente do COMUS, a quem eu rendo as minhas homenagens, é justamente ele afirmar que a PPP foi testada em pouquíssimos municípios, que ainda é uma novidade, que não temos muitas experiências, e ao mesmo tempo afirmar que não dá certo, que não indica nenhuma eficiência do serviço público, que não existe condições de diminuir o valor dos recursos dispendidos. Mas como é que se sabe que nada dá certo se pela mesma palavra dele o modelo ainda é recente, né, na prestação? Com relação à discussão, a gente sempre afirmou que a lei de PPPs, ela estabelece várias fases, várias etapas, né? E nós estamos nessa etapa da consulta pública, não só para o cidadão comum. É preciso que o comum diga, além dele dizer que a PPP é ilegal, ele diga o que está equivocado no modelo estabelecido pelo município. Quais são as melhorias que nós podemos fazer? Né? O que nós buscamos é a solução na saúde pública do Estado. Veja que a própria requisição do hospital, quando foi feita, recebeu várias críticas. Se tem uma coisa que eu me orgulho na vida é do trabalho que a Comissão de Administração do Hospital vem fazendo e dos resultados que a gente vem obtendo, principalmente da ausência de resultados negativos. Então, o problema é de gestão. O que nós precisamos é tornar eficiente e reduzir custos e trazer a qualidade do serviço público. Eu espero, confio nas leis do meu país e espero que Foz esteja na vanguarda da eleição desse novo modelo que vai trazer resultados positivos, né? E confio nisso. E gostaria de ter a ajuda do COMUS para isso também. Não só dizer que é contrário, mas onde que a gente pode melhorar? Posso esclarecer, Antônio? Sim, já vamos. Primeiro, eu já vou passar a palavra. A senhora quer ficar ainda na conversa, doutora Letícia? Seria um prazer em ouvi-los em virtude da minha distância, né? Então eu estou aqui bem tranquila ouvindo as declarações. Diga, Santina. Eu jamais afirmei que PPP é ilegal. A PPP ela é uma questão para ser muito discutida no conceito do que é saúde. E é interessante, e especialmente o pessoal da área do direito, entender que aquela frase que disse o filósofo, que é muito conhecido, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Saúde não é produto, não é mercadoria, portanto não deve ser comercializada. Esse é um conceito nacional. Agora, quando a gente fala que tem coisas boas na parceria público-privada, claro que tem, em áreas que não seja da gestão meio e gestão fim do SUS. Por quê? Porque envolve outros tipos de interesse. Eu vou dar um exemplo. Para fazer essa economia que há pouco a comissão levantou no hospital, não precisa de uma PPP. Precisa de alguém que ganha lá 4, 5 mil dentro do hospital cuidar disso. Só que nós precisamos de investimentos. E uma outra, não, investimento nós temos um orçamento previsto para esse ano de 200 milhões. O que existe, na verdade, é o seguinte, Nelson, a doutora citava o que o COMUS fez. O COMUS aprovou um plano municipal de saúde, o COMUS tem uma conferência do ano passado que tem proposta objetiva aos secretários, o COMUS analisou o relatório de gestão do atual prefeito nos últimos 3 anos, fez ponderações, o COMUS acompanha o plano anual de saúde e lá estão as nossas sugestões. E mais que isso, todas as vezes que foi convocado para debater o assunto de saúde e o modelo de gestão da saúde, a gente participou. A gente nota que, na verdade, não há uma boa intenção
da atual administração. Quando é apresentado um projeto dessa envergadura, e na véspera do Natal, na Câmara de Vereadores, e agora no início do ano, uma proposta de abertura dessa, dentro de um calendário que eu acho que é válido, de 120 milhões para 30 anos, comprometendo futuros prefeitos e futuros secretários, é preocupante. E se nós não temos uma competência nem instrumento nosso para nós fazer hoje a fiscalização de uma fundação para tocar um instrumento que é o hospital, qual será a nossa capacidade amanhã para cuidar de um contrato dessa envergadura? É muito preocupante. Olha, doutor Nelson, com relação à intenção afirmada pelo presidente, eu acho que ela beira os respeitos, mas tudo bem. Eu não tenho que provar para ele se eu estou bem intencionado ou não, até porque eu sou uma servidora pública e o dever da minha função me obriga a eu só ter boas intenções, honestidade e retidão no trato da coisa pública. Mas na gestão do SUS a gente não tem percebido isso quando, por exemplo, não se aprova as contas da fundação, doutora. Eu estou falando com fatos, não é com argumentos políticos. Em concreto, uma lei federal, uma lei municipal, que define e estabelece uma forma, uma alternativa de prestação mais eficiente do serviço público de saúde, e isso independe do ano estar começando, estar terminando, do mandato estar no fim, no começo ou no meio. Quem não aguenta mais é a população de Foz do Iguaçu, que merece um tratamento ótimo, eficiente, com qualidade, com honestidade e probidade administrativa, que são os nossos deveres. Agora, com relação às sugestões do Comus, não me cabe realmente discutir o mérito delas. O que eu estou falando é da possibilidade e da necessidade do Comus se manifestar nesse modelo que foi definido pelo Poder Executivo, que está agindo dentro do seu poder discricionário e tomando ações administrativas que a lei lhe impõe, né? Então, nós precisamos definir um modelo concreto. Outra grande qualidade da PPP é o controle social, o estabelecimento de metas, a verificação de resultados periodicamente. Então, a transparência é também uma característica da PPP. Ao mesmo tempo que o presidente fala que ele não diz que a PPP é ilegal, ele diz que a saúde não pode ser objeto dessa PPP porque não é produto e não pode ser comercializado. Eu sei que não é produto e não pode ser comercializado, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu essa questão. Se o nosso presidente pensa diversamente, aí eu realmente não tenho como me render à sua opinião e sim acatar a decisão do Tribunal Maior desse país, né? Ok. Doutora Letícia, eu vou agradecer muito a atenção da senhora, obrigado pela participação. Obrigada, doutor Nelson. Colocou de uma forma muito clara a sua opinião, defendendo os seus argumentos. Olha, apareça, hein? Por favor. Pode deixar, sempre à disposição. Bom dia para todos os presentes e os ouvintes da cultura. Ok. Obrigado. O telefone é 9827-8200, é o WhatsApp da Rádio Cultura, e o 3026-8020 é o telefone. Como é que nós chamaríamos esse telefone? O telefone comercial da Rádio Cultura? É, telefone comercial. Porque agora tem muita coisa. O tradicional, então vamos colocar. Tradicional. Eu tenho uma opinião, seu Enes Mendes da Rocha, Caleb Dante, e para os nossos convidados, do seguinte: eu faço, não sei, eu sou um cara um pouco mais pragmático nas coisas, acho que sou. O prefeito Paulo McDonald, ele digamos, jacta-se, né, ou se jacta, né, de dois grandes feitos, e que ele prova por A mais B, e esfrega os dados em quem queira discordar. Ele teve uma ótima digamos, aprovação no que diz respeito ao ensino fundamental, né, que Foz do Iguaçu subiu vertiginosamente. Claro, tem muito a conquistar ainda, mas do que era e para onde foi, comparado ao Brasil, palmas para a nota do INDEB da educação para o prefeito Paulo McDonald. O prefeito Paulo McDonald tinha no hospital municipal uma grande aprovação do público de Foz do Iguaçu.
independente de discutir quanto gastava, quando deixar de gastar. Agora, o prefeito Paulo McDonald, por dezenas de vezes, falou que ele só acertou o andamento do hospital quando ele terceirizou. É isso que me chama a atenção, Sadi. Mas então, é diferente. O grande marco de conquista de um setor da administração pública, que foi sim, a gente ouvia dos ouvintes da Rádio Cultura, em que pese a saúde tinha problemas da falta de médico, de gente no número 1.500 para ortopedia, não sei o que, mas o trabalho do hospital, o hospital em si, ele tinha lá uma aceitação superior a 90% de Eu faço uma pergunta em cima disso, então, para o presidente. Há uma grande diferença. O senhor fala tudo junto. Entre contratar o O senhor mesmo diz que um dos problemas e uma PPP de gestão atual de hospital, de saúde, são os políticos, né? A interferência política de cargos comissionados. Então, não é melhor privatizar e colocar uma empresa especializada em saúde? Não, é ficar dentro do princípio de gestão do SUS, que tem padrão para isso. Então, nós só vamos pedir quais os municípios. Citei 3, aqui pertinho. Vou mais perto, Santa Terezinha é um exemplo. Que lá também tem prefeito, também tem vereador. Mas se ocupa da nossa saúde. Não, é pactuado, não é assim. É uma outra falácia que se cria aqui, que é regional, atende 9 municípios. Claro que atende, mas é pactuado. Para isso existe instância, bipartite, tripartite, que o gestor tem que saber. Nenhuma guia do município de Medianeira vem aqui de graça, é paga. Isso é uma conversa fiada que os políticos estão usando. Outra coisa é os dados que dão sobre os brasiguaios, cartão SUS, é tudo mentira. Não existe esse dado. É que se cria um caos, essa é a verdade, e a população tem que estar consciente disso, se cria um caos para vender uma solução. A solução hoje é a PPP. Na prática não é. Porque se fosse assim, a maior parte dos municípios, prefeitos, iam adotar esse modelo. É diferente de um contrato permitido na legislação, de forma complementar, do setor privado, diferente. Onde você faz um contrato comercial e você fiscaliza, em que pese alguns informes são fiscalizados. O exemplo é dado aqui no hospital. Agora, é diferente, porque uma PPP nessa história é um salto no escuro. E há pouco falava por telefone advogado, o Conselho já se manifestou em maio e em outubro. O Comuns, por 32 entidades, na verdade, são 30 entidades e 2 órgãos públicos, dizendo não. E disse não, sabe por quê, Bruno? Primeiro, com base na legislação atual. Eu não posso pegar uma súmula do Supremo e dizer que é lei. E outra coisa, o Supremo fez essa súmula baseada no quê? No modelo que está sendo proposto em fora? Não, o modelo, ele está falando da PPP em si, na área da saúde. Claro. Ele não discute o mérito. A legislação brasileira, na proposta do município de Foz, não é permitido, mesmo com lei municipal aprovada. Sadi, o índice de satisfação, porque eu ouço as emissoras de rádio, os jornais e tal. Saúde plena. Qual município do estado do Paraná que pode se exibir, que presta esse trabalho sem problema? Curitiba é um exemplo. Onde? Não, nos serviços prestados. Você vê noticiário... É uma faixa de gás, Sadi. Não, mas você vê noticiário na página policial em Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, Pato Branco, Rio de Janeiro? Maringá, saúde básica. Maringá, isso é outro engano. A modalidade de plano não tem nada a ver com a eficiência do serviço. Isso é uma outra conversa que a atual gestão está usando. Mas você tem com uma intenção bem específica. Com uma intenção bem específica. Quando se critica a plano de Foz do Iguaçu, tem uma intenção bem específica. E quem faz isso sabe o que está fazendo. É diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A eficiência do serviço independe de ser modalidade básica, plena ou não. Sabe de onde está a mentira na questão dos brasiguaios? O número. O município divulga que atende uma população de 300 mil brasiguaios. Onde é que está isso? 300 mil cartão SUS. A demanda do... isso é uma outra coisa. A demanda do... Vamos ficar só o brasiguaio. Na nossa conta aqui, não passa de 2% e nós podemos provar isso aí. Mas o relatório dos 300 mil brasiguaios é um relatório do Ministério da Saúde, não. que foi entregue ao município de Foz do Iguaçu, e é um relatório que é público. Olha, a nossa saúde está tão... Não, peraí, Sadi. Ela está tão bem organizada. De 90 mil, eu me lembro que um dia eu estava num contraponto aqui com o prefeito Paulo McDonald, e ele estava falando de um número de 78 mil, 80 mil. E aí, me falha a memória se eu estou falando isso em que período, tá?
Me falha a memória. Quem é técnico da área da saúde sabe que é uma desculpa que prefeitos e secretários do município de Foz dão, eu também dei na minha época, para você forçar vir mais recursos da União do Estado para cá, o número de brasiguaio, de turista ou de demanda que está fora da nossa cota é mínima, mas é usado para tentar forçar. Mas quando você vai numa bipartite, tripartite, que o município de Foz tem que mostrar a sua série histórica, ou seja, documentar, nós não temos. Por quê? Porque não existe. Quer dizer que então nós atendemos 300 mil brasiguaios que moram lá aqui? Claro que não. É menos de 5% que usa, 10% que usa a saúde de Foz. Como é que nós vamos afirmar, por exemplo, que foi afirmado pelo ex-secretário e mantido pela comunicação do município, 800 mil cartões? Inviável. Eu vou encerrar o programa. Não existe dados para isso. A Olga, e eu sei quem é a Olga, e eu respeito e gosto da Olga, e ela é ligada ao setor de saúde. Bom dia, Olga. Bom dia, Nelson. Tudo bem? Tudo bem. Diga lá, minha amiga. Então, Nelson, o que eu fico bastante preocupada é que o orçamento de saúde de 2016 é de 200 milhões, cerca de 200 milhões. Certo. Desses, 120, 333 vai ser entregue para uma PPP. Vai sobrar 80 mil para as unidades básicas, sendo que deveria sobrar muito mais... 80 milhões, você diz, né? Sobra 80 milhões para as unidades básicas, é isso? Exatamente, porque esse valor eles pretendem, né, administrar a especializada. Quer dizer que a hospitais e pronto atendimentos e pronto socorro... Olga, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu acho que essas questões de números e tal, eu acho que sempre cabe discussão e dá para adaptar. Né? Me diz uma coisa, o cerne da questão é a parceria pública-privada, ou o público vai entender como terceirização. Você acompanhou isso de perto e tal, e eu me lembro, e eu falei aqui, eu acho que você estava ouvindo o programa, e eu sempre tenho cuidado para não pecar em contar coisas que não sejam verdadeiras. E até faço que pode ser citado uma série de conquistas do prefeito Paulo McDonald, mas dois setores fundamentalmente nós podemos chamar atenção. Um era o item hospital, não a saúde toda, o item hospital. Um grau de satisfação maravilhoso da população, entendeu? E recebia elogio de todo mundo. E a educação, que é um outro assunto que subiu muito o INDEB e tal, e foi um trabalho bem feito nessa área. Ok. Mas eu ouvia do prefeito Paulo McDonald a situação seguinte: eu acertei quando eu terceirizei. É isso? Não, na verdade, eu penso o seguinte: a terceirização, a OS, não é uma empresa privada, ela é uma organização social. Certo. Portanto, entre aspas, ela não visa lucro. Uma empresa privada visa lucro. Ela visa lucro. Quem vai me dizer que não está visando lucro? Obviamente que está. Se em 2012 nós fechamos o hospital em 3 milhões e 500, 3 milhões e 700 quando esteve no máximo, e hoje se fala em 7 milhões e 700, eu contrario o que diz a Patrícia, não é a mesma quantidade que era de atendimento, de serviço e de qualidade de 2012, então eu não entendo. E o laboratório, na época, era municipal. Não era terceirizado, portanto era muito mais barato. Hoje ele também visa lucro e menos qualidade, diga-se de passagem. Então, assim, eu vejo uma OS que hoje está aprovada pelo Supremo, talvez a solução, porque foi o período dessas 9 experiências citadas pelo Sadi, foi a que mais deu certo. E aí a UPA e PA Morumbi funcionavam. Por quê? Porque o hospital tinha vazão, tinha atendimento. Então eu vejo assim, isso para mim é uma privatização. Está usando o patrimônio público para dar lucro para uma X empresa, sei lá, sabemos lá de quem. Então eu acho que neste momento não é momento para se falar nisso. Mesmo porque o prefeito não tem a credibilidade da população para fazer isso. Se nós fizermos um levantamento de tudo que ele privatizou, terceirizou, etc e tal, nesse governo dele na saúde, pelo amor de Deus. Então, assim, não mais essa. Então, a gente vê a Letícia... O problema, Olga, que eu vejo é quando a gente diminui
o tamanho da discussão, igual me permite, igual você está fazendo. Quando começa a colocar tal de esse era melhor do que aquele era melhor do que esse e tal. O que você e o Sadi estão concordando comigo, e eu me valho da figura do prefeito Paulo McDonald, é que nos quadros de funcionários da Prefeitura de Foz do Iguaçu não dá para tocar hospital. E se é privado, tal qual a OS ou não, aí é uma questão que tem mecanismos no contrato que diz que pode ser resolvido. Olga, eu agradeço, é 12h41, eu tenho, e você me permite, meu anjo, eu ter discordado de você nesse particular. Eu detesto fazer uma discussão desta natureza e quando aparece o milagreiro de plantão que sabe fazer tudo. Caramba, venha para o limpo e resolva o problema da saúde. Venha, por favor. Diga, obrigado. Com relação à OS, também foi estudado pelo município, mas o Estado do Paraná, nós já fomos verificar no Tribunal de Contas, o Estado do Paraná é terminantemente contra hoje nós fazemos aplicação de OS. São Paulo funciona muito bem, mas São Paulo tem legislação própria. E até em São Paulo, com legislação própria, que é o lugar que melhor funciona as OS, hoje eles estão migrando para a PPP também. Então, não é que não foi uma opção estudada, foi uma opção estudada, mas que nós não conseguimos, no estado do Paraná, o apoio para se realizar uma OS na gestão do hospital. Eu acho que tem uma dúvida ainda, pelo menos que eu tenho com a PPP. É uma parceria privada, então se é privada, esse sócio privado ele vai querer lucrar, né? De que forma que lucra com a saúde, se não é uma coisa que gere lucro, né, que venda serviço? Na realidade, até se você for buscar hoje aquele edital que está em consulta pública, você verifica lá qual que é, eles chamam de taxa de retorno, tá? Existe tudo lá. Só que como eles fazem um investimento que se dilui no tempo também, a taxa de retorno é muito menor do que qualquer investimento ou financiamento que o público pudesse fazer para se construir ou para se gerir aquele serviço. Se você olhar lá, então, tem um link hoje na página da Prefeitura, onde tem todos os cálculos feitos, taxa de retorno, qual que é a aplicação, investimento, prazo de investimento, proposta para melhoria, construção, gestão, tudo está lá. Eles conseguem fazer mais barato. A prestação do serviço ela tende a ser menor do que se faz hoje, até pela forma de contratação. Tá? Existem alguns lugares ali, por exemplo, na UPA, que existem servidores hoje lá, e essa proposta é de mesclar o serviço público com o privado. Então, na parte que continue com o público, os salários são pagos conforme nós temos ali, e no restante por CLT. Olha, eu acho que essa conversa, doutora Patrícia, a gente tem que alargar. Tem que alargar essa conversa com a comunidade, porque essas filigranas jurídicas, quando você começa a discutir o assunto e tal, eu acho que a população, nesse particular, eu 100% defendo o Sadi aqui, entendeu? Mas Sadi, também não vamos entrar e judiar do calendário. Porque se o cara apresenta na época do Carnaval, é porque é Carnaval, na Páscoa é Páscoa, festa de São João. Então, eu acho que tem que propiciar, independente de ser início ou final de ano, é uma ampla discussão para nós chegarmos a um desiderato. Porque o que eu não posso ver é o seguinte: há dias, questão de 2, 3 dias, de 2, 3 semanas, entendeu? Aí chega, não sabe se vai ser conduzido para o Costa, não sabe se vai ser conduzido aqui, não sabe, aqui não funciona o tomógrafo, lá não tem o raio-x, aqui não sei das quantas e tal. E o sujeito só caiu de uma casa, entendeu? E outras tantas e tantas e tantas situações que, infelizmente, quem sofre com tudo isso é o povo. O que o povo quer? E aí a gente pega lá o Mao Tse Tung dizendo, entendeu? Pouco importa a cor do gato. Se ele comeu o rato, nós estamos por satisfeito. Eu acho que essa é a análise maior. Eu não acredito, Sadi, que tenha uns anjos instalados aqui, acolá, no Estado, e por ser esse ou aquele Estado, tal. O que eu acho que tem que ter é mecanismo dentro desse contrato de parceria, onde não funcionou, caneta do prefeito de plantão possa romper, possa dar solução,
Me parece isso. Sadi, eu agradeço. Hoje foi um contraponto aqui, entendeu? Obrigado pela tua participação aqui. Obrigado, estamos sempre à disposição e a posição do Conselho Municipal de Saúde não muda em relação ao encaminhamento da PPP. É decisão já tomada quando foi não aprovada em outubro, recorrer agora àquilo que é a instância que compete a nós, Ministério Público, Justiça, que nós entendemos que não é um projeto que passou pelos trâmites da saúde como deveria, e nós insistimos, saúde não é produto, não é mercadoria, não deve ninguém ganhar dinheiro em cima disso em prejuízo da população. E a população tem direito adquirido, o Estado tem que garantir, o Estado aqui é a Prefeitura, e o Conselho está à disposição para ouvir e participar dentro do que a legislação permite. E quando, talvez eu até me ceda aqui, às vezes, em algum argumento, para terminar esse assunto, é o seguinte, eu acho que isso tem que ter uma seriedade muito grande. O prefeito Reni Pereira, ele, por força da sua eleição, ele fica até o dia 31 de dezembro desse ano na condição de prefeito. Se disputar a eleição e vir a ganhar, ficará no máximo mais 4 anos. O contrato já é para 30 anos, Foz do Iguaçu não vai fechar, por isso que tem que ser muito bem esclarecido isso. Não acredito, quando tem qualquer ilação da tal da intenção disso, daquilo, como é que vai fazer um contrato de 30 anos para quê? Para se beneficiar com os louros da glória? Eu não consigo, vocês sabem o que eu estou dizendo. Patrícia, obrigado pela tua participação. Obrigado pelo convite, doutor Nelson. Eu estou à disposição para continuar discutindo o assunto e para trazer as informações para vocês também da Comissão Administrativa. 12h47. Esse assunto é o mais claro que vocês estão convidados, mas recém começou. Depois do intervalo comercial, eu venho só para terminar o programa. É isso, seu Enes? Falou e disse. Então tá. Então vamos para o intervalo.